Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, parábola do rico e Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia... Só admitir a dona Neuza aqui, só um momento, e a Soninha também. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a ferida. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, nós estamos diante da Tua palavra, agradecidos a Deus pela oportunidade de tê-la conosco, liberdade de lê-la e de sermos instruídos nela. Podemos ser alvos do milagre, em que o Senhor nos toma, em que o Senhor nos transforma, em que o Senhor faz de nós novas criaturas, pela Tua palavra. Deus, como é rico, ó Deus, o poder da Tua palavra. E como é maravilhoso podermos ser impactados e transformados por ela. Então, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas, porque precisamos ardentemente, ó Pai, e urgentemente, sermos tocados e transformados por ela. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como para os que chegaram depois, nós lemos Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31, que fala da parábola do rico e do Lázaro. Eles pediu para a gente estudar essa parábola, né? Porque, à primeira vista, essa parábola ela parece muito difícil. Muitos leitores preferem, quando estão lendo a Bíblia, preferem pulá-la, né? Não lê-la, mas não pensar muito nela. Parece que ela traz mais problemas do que soluções. É interessante, provavelmente você ouviu muito poucos sermões nessa parábola,
né? Para falar a verdade, em 24 anos de ministério, eu nunca preguei sobre ela, né? Porque ela é uma parábola que teria que gastar tempo demais explicando, né? E ela, que ela coloca, quando a gente lê essa parábola, ela coloca vários pontos de interrogação na nossa cabeça. Por exemplo, no versículo 22, fala que os anjos levaram Lázaro para o céu. Aí a primeira pergunta que muitas pessoas fazem, são os anjos, então, que levam a gente para o céu? Certo? Quando Jesus Cristo vier, então vão ser os anjos que vão nos levar para o céu, isso realmente é assim. Um outro problema, ainda no versículo 22, uma outra dúvida que as pessoas têm, vai haver céu antes da volta de Jesus? Porque nós vemos aqui uma conversa que acontece antes da volta do Senhor Jesus. Então, vai ter céu antes da vinda de Jesus, ou vai ter um lugar intermediário que não é a terra e que não é os céus? Não é? É outra questão que as pessoas têm. Versículo 23 é outra interrogação. Do inferno, lá, o rico viu Lázaro no céu. As pessoas do inferno vão ver as pessoas no céu? No versículo 24 e seguintes, o rico lá do inferno conversa com Abraão. Então, é possível que alguém do inferno fale com alguém que está no céu? Abraão tem a autoridade no céu para falar em nome de Deus. Olha a quantidade de coisa confusa que esse texto traz. No versículo 25, fala que Lázaro sofreu na terra e agora estava sendo consolado no céu, enquanto o rico teve fartura na terra e agora está em tormento. Isso sugere algum tipo de compensação, então? Os ricos que tiveram fartura na terra irão para o inferno, e que aqueles que sofreram na terra vão para o céu, ou seja, uma honra para os pobres, né? Os pobres são herdeiros do céu, é isso que o texto está dizendo, né? Isso são apenas algumas interrogações que a leitura dessa parábola pode nos trazer. E é possível que alguns dos irmãos que leram essa parábola tenham tido outras dúvidas. Alguém levantou alguma outra dúvida fora essa que eu citei aqui? Essas foram as possíveis dúvidas que eu tirei, que eu citei, que eu pesquei dessa parábola. Alguém tem outra dúvida dessa parábola? Tipo, alguma coisa estranha que você olha e fala, mas é isso mesmo? Do tipo, a gente conversa no inferno, enxerga e conversa com quem está no céu? Pastor, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, primeira vez que eu li, que até foi por isso que eu fiz a sugestão, é quando o homem rico pede para que o Lázaro fale com a família dele. Eu fiquei assim, mas tem fantasma, então, que vai falar com as pessoas? Eu Os achei muito mortos vão estranha essa voltar? parte. Outra Exatamente. questão, né? Então, a gente tem que combinar que, de longe, é a parábola mais estranha de todos, né? E, inclusive, algumas pessoas até chegam a argumentar que não é uma parábola, porque até a forma que ela é escrita, ela é um pouco diferente das outras. Mas não, é parábola sim, isso não é uma questão real, né? E talvez os motivos... uma coisa, a maioria dessas perguntas eu não vou responder, porque a gente vai tratar da parábola, né? Quer dizer, não, a maioria vai ser respondida sim. Mas talvez alguma outra pergunta do tipo, existe um espaço intermediário entre céu e terra? Isso eu não vou falar, que isso vai ser um estudo para muito tempo. Mas a maioria sim, vai dar para a gente responder e entender nessa parábola. Mas talvez as dificuldades de entendimento dessa parábola se dá por 4 motivos. O primeiro deles é que essa é uma parábola de todas, eu acho que é a que está mais direcionada a judeus. Certo?
direcionado primariamente, diretamente para os judeus. E toda informação que a gente tem, ou mensagem que a gente tem para nós, tem que ser a partir da mensagem original que ela tinha para os judeus. Então, essa é uma das parábolas que a gente tem que enxergar a partir do ponto de vista dos judeus. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que essa parábola está cheia de hebraísmos e crenças dos judeus. E por isso que ela tem muitas coisas estranhas, certo? E nós precisamos separar nessa parábola o que é o espelhamento das crenças judaicas, ou seja, apenas Jesus está trazendo à tona aqui aquilo que formava o pensamento dos judeus, né? E o que de fato é a revelação bíblica. É por isso que tem muitas coisas estranhas, porque existiam muitas coisas nos ensinos dos judeus, na religião judaica daqueles dias, que era uma deturpação do ensino bíblico, né? E então a gente tem que separar o que é pensamento judaico, o que era a doutrina comum dos judeus, o que era de fato revelação bíblica nessa parábola. O terceiro problema que dificulta a interpretação dessa parábola é que o contexto não nos ajuda muito. Se você for olhar o que foi escrito antes e depois, você vai ver que não existe nenhum diálogo, nenhum assunto que originou a parábola. Essa parábola está no meio de uma compilação que Lucas faz de várias parábolas de Jesus. Então, não tinha... Jesus estava conversando com os fariseus a respeito disso, e aí ele, para responder essa pergunta, ele faz essa parábola, ele conta essa parábola. Tem várias parábolas que usam esse mecanismo. Esse aqui não, é uma compilação de parábolas. Então, o que foi dito antes, o que será dito depois, não nos ajuda muito no entendimento. E a quarta dificuldade é que essa parábola, talvez mais do que todas, ela é rica em detalhes, cheio de grafismos literários que confundem muito a cabeça da gente. Cada verdade que Jesus Cristo quer mostrar aqui, ela é vivenciada numa cena que representa não necessariamente uma realidade possível, mas uma crença possível dos judeus. A maioria das parábolas, Jesus está falando de algo do cotidiano dos judeus. Um homem saiu a semear, um homem negociava pérola, o outro encontrou um tesouro escondido. Então, dizia respeito à vivência dos judeus. Essa aqui dizia mais respeito à crença dos judeus. E para falar a respeito dessa crença, Jesus como que descreve cenas que você pode ver essas crenças acontecendo. E isso confunde muito a cabeça de quem não é judeu, a cabeça de quem não viveu há 2000 anos atrás, a cabeça de quem não segue a doutrina dos fariseus. Por isso que essa é uma parábola que exige muito que a gente estude sobre os fariseus, aquelas coisas que eles pensavam, como eles entendiam o céu, como eles entendiam a salvação, e aí você consegue ter um pouco de base para entender essa parábola e não ficar assustado achando que céu e inferno por toda a eternidade vai ter um bate-papo entre quem está embaixo e quem está lá em cima. Na verdade, até essa outra questão, quando o texto diz que o rico olhou para cima e viu Lázaro. Aí a pergunta, o céu está lá em cima e o inferno está embaixo, como a gente costuma falar? Existe essa separação física entre o céu que está em cima e a terra que está embaixo? A gente olha na Bíblia e, logicamente, não existe, é só uma figura de linguagem. Sim, Daniel? Pastor, o que acontece? Eu estava, na hora que você leu, eu estava tentando entender o que o rico fez de errado aqui. Na verdade, da parábola só fala que o rico vivia bem, mas não falava que ele fazia algo de errado. Boa pergunta, Daniel. Por que o rico foi... Ele deixou... Por que o rico foi para o inferno?
Outra coisa que eu subentendi. Aqui, o rico, ele trata Abraão como um Deus. Porque Abraão, ele não tem o domínio de ter misericórdia para fazer isso por ele, a não ser Deus. Então, assim, e eu entendo que naquela época, o judeu, tudo para ele era Abraão. Eram as leis de Abraão, era através de Abraão, e tudo era somente Abraão. Então, eu não sei se eu estou com um raciocínio coerente, mas é que eu mais ou menos entendi. Que o pobre, ele viveu aquilo que ele viveu, porque aí vai lá onde que Deus, a gente tem que... tem gente que tem... que Deus dá prosperidade para usar em prol da sua obra, tem gente que não tem nada. Porque tem gente... Eu estou falando isso porque faleceu uma amiga nossa lá trabalhou com minha irmã há muitos anos em Belo Horizonte. Ela viveu a parte da vida dela inteira praticamente com problema de saúde. E era uma serva do Senhor e viveu passando dificuldade, às vezes quando a gente mandava uma ajuda, quando podia. Então, assim, e tem pessoas que são servos do Senhor também e vivem muito bem financeiramente. Então, assim, eu acho que o Lázaro também não fez nada de errado. Ele só teve aquilo ali por algum propósito de Deus. Então, assim, aí a minha dúvida é, o que o rico fez? Meu microfone estava desligado. Você chegou em 2 pontos certeiros aí, Daniel. Só uma pequena correção. Primeiro, essa pergunta sua, ela faz muito sentido. O que o rico fez de errado para ir para o inferno? Ele foi para o inferno só porque era rico? Então, significa que, como se dizia na Idade Média, né, de que havia virtude na pobreza e que os ricos não vão entrar no céu? Essa é a primeira questão. E a segunda questão que você colocou, muito importante aí, que depois eu não vou responder agora, que a gente vai falar isso, na verdade, não hoje, mas essa questão de Abraão. Só uma correção, porque, literalmente, um judeu não considerava Abraão um deus. Por quê? Porque os judeus, eles tinham muito pudor com essa questão de idolatria, certo? Isso era, por exemplo, uma das razões pelas quais eles mataram Jesus, porque Jesus se dizia que era Deus, ele dizia, não existe nenhum outro Deus senão Jeová, né? Só que Abraão, ele é o pai de toda a linhagem dos judeus. Então, quando eles falam de Abraão, eles estão falando de si próprio, né? O fato de que a promessa da salvação foi dada para Abraão e, portanto, todos que são descendentes de Abraão são salvos, né? Então, tem essa ligação. Mas eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Mas você levantou 2 questões que são fundamentais nessa parábola. Aí o senhor falou a respeito... Será que tem o céu em cima? Mas tem passagens na Bíblia que, eu não lembro qual, que fala que foi levado até o 3º céu. Sim, não é isso? mas isso eu não literal? Lembro quem. Então, não lembro quem. Foi Paulo. Não lembro qual foi. Foi Paulo que disse isso em 2 Coríntios. Então é isso. Isso é quando ele... É isso mesmo. Aí, quando ele escreve a carta, e ele fala que o morrer é lucro, e o viver é Cristo, etc. Então, aí subentende que sim, que o céu é no céu. Não, mas não é, porque o céu ele não é físico, certo? O céu não é físico, né? Não é um local físico, né? O céu ele é espiritual. O céu é muito mais do que um lugar, ele é uma presença, né? Então, assim como a Bíblia fala das mãos de Deus, dos olhos do Senhor, o céu é você sentir Deus, é você estar em Deus. O 3º céu é uma simbologia para coisas muito mais profundas e mais elevadas a respeito do céu, certo? Então, é uma revelação muito além. Essa é a figura, né? Suzy, o que você quer falar? Só uma pergunta. Esses céus não tem a ver com
quando Jesus, antes de Jesus vir ao mundo, né, e morrer, e ser assunto ao céu novamente, os céus não era tudo junto, porque, por exemplo, lá em Jó, quando fala que os filhos de Deus se apresentaram, né, a ele e Satanás estava presente. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele destronou os principados e potestades. Não foi aí, então, que Satanás e seus anjos foram lançados da terra? Isso não tem a ver. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre o céu, lá para frente, porque os irmãos vão ver que essa parábola ela tem uma sequência de ideias. E aí, se a gente começar a falar ali, a gente vai adiantar e não vai seguir a sequência que ela tem. Eu só levantei essas questões para mostrar como que essa parábola causa dificuldades, e a gente tem que ter cuidado em interpretar essa parábola para não dizer, eu estou falando aqui, eu estou com a cara quase dentro do negócio, para não dizer aquilo que o texto não está dizendo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, como, por exemplo, a questão de terceiro céu, né? Parece que tem vários degraus, vários andares, né? E isso é apenas uma figura de linguagem, porque o céu não é físico, né? Então, vamos lá. Essa parábola ela é mais fácil do que pode parecer quando a gente consegue entender os hebraísmos e as crenças judaicas das quais com as quais Jesus está lidando aqui, e entender a questão principal que o Daniel trouxe, que é a questão de Abraão, linhagem. Isso vai fazer todo sentido, não hoje, mas lá nos próximos estudos. Então, a gente não pode ser afoito, a gente tem que ir devagarzinho, a gente vai conseguir entender. Para facilitar a coisa, eu não gosto de jogar essa coisa logo assim, né? Eu gosto que a gente vai descobrindo aos poucos, mas por ser tão confusa essa parábola, já vou jogar logo de início. O tema dessa parábola, você pode encontrar o seu próprio tema, mas é algo mais ou menos assim, a eternidade da vida. Certo? Esse seria um tema bem simples e curto. Do que essa parábola trata? Da eternidade da vida. E não estou falando de vida eterna. Porque o principal nesse texto aqui não é o céu, é o inferno. Esse texto não é um texto que fala sobre céu, é um texto que fala sobre inferno. Então, a ideia desse texto é que a vida é mais do que simplesmente viver. E a morte é mais do que simplesmente morrer. Se nós não conhecermos a essência da vida, nosso destino depois dela vai ser terrível. Esta é a parábola, é o ensino da parábola. Eu vou passar para você, Liz. Acho que é Hendricks que diz o seguinte: essa é, sem sombra de dúvida, a parábola mais trágica de Jesus, porque ele não fala a respeito do céu nessa parábola, apesar de citar o céu. É uma parábola que mostra a história de um homem que vai para o inferno. Sim, Liz? Não, eu ia comentar que eu tinha lido também que a intenção dessa parábola era justamente levar as pessoas ao arrependimento, porque ela era tão assustadora, era uma imagem tão assustadora, que a ideia era que as pessoas entendessem que elas precisavam se arrepender para não chegar nesse ponto. Perfeito. E se no caso dos fariseus, né? Isso. E aí você falou a palavra. Se você entender essa parábola com a mente de um fariseu, de um judeu, você entende o peso que Jesus joga sobre eles nessa parábola. É uma parábola trágica na nossa visão, mas um judeu que de fato entendesse essa parábola, ele cairia de joelhos, o boca no pó, na mesma hora. Semelhante àquilo que aconteceu com Jonathan Edwards, quando ele pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado. É uma história muito interessante, porque Jonathan Edwards era míope, e
Ele tinha o costume de escrever tudo que ele ia pregar e ele apenas lia o sermão. E naquele tempo, energia elétrica não existia, lampião, aquelas coisas todas, luz fraca, né? Então ele prega todo o seu sermão e existe um livro desse sermão, né? Ele na íntegra, um bom sermão para você ler. E ele apenas leu o sermão com voz monótona que ele tinha, com a cara enfiada nos escritos dele, porque não conseguia colocar a coisa distante. E quando ele termina esse sermão, a igreja estava no chão, segurando nos pés do banco, com medo do chão se abrir e eles caírem no inferno. Né? Mais ou menos essa seria a sensação de qualquer judeu que entendesse o que Jesus está dizendo agora. Né? Eles caíam no chão desesperados com medo do inferno e se arrependeriam imediatamente. Certo? Então, um texto, um sermão bem pesado. Depois, quando a gente terminar, você vai ler ele novamente na sua casa e você vai ver que essa parábola ela é dividida claramente em dois atos. No primeiro ato, a gente pode chamar daquilo que acontece do lado de cada sepultura, que são os versículos 19 a 21, que fala tanto da vida do rico quanto da vida do Lázaro. Então, até o versículo 21, ele vai falar da vida do lado de cá, né? Da vida antes da morte. E do versículo 22 até o 31, ele fala do que acontece do lado de lá da vida, da sepultura, ou seja, da vida, do que acontece depois da morte. É interessante que o tempo todo, adiantando um pouquinho, quando você passa para o segundo lado da parábola, o tempo todo ela mostra, não tem volta mais. Deixa eu voltar lá. Não tem volta mais. Deixa eu resolver esse problema. Não tem como resolver esse problema mais. Acabou. É definitivo. O tempo todo ela bate nessa tecla. E é por isso que ela é tão assustadora, porque você tem um ato de uma vida e, de repente, no segundo ato, tudo muda e é definitivo. Né? E por isso é extremamente desolador. Então, vamos começar, para a gente entender essa parábola, a gente vai começar do começo. Né? E hoje nós vamos ficar nos versículos 19 até o 21, que é a história que acontece no primeiro ato, ou seja, o que acontece antes da morte dos dois personagens. Né? Eu quero ler de novo esses versículos, mas na tradução de Hendricks, no comentário dele, ele faz uma tradução muito mais literal desse texto. E se você quiser ouvir o que eu vou dizendo, lendo, e comparar com a sua leitura, talvez você vai ver algumas diferenças aqui, que ele traz algumas questões que tem a ver com o texto grego, e não com o texto que a gente tem em português. A tradução dele é assim: certa vez houve um homem rico, que tinha o costume vestir-se de púrpura e linho fino, e de viver em radiante esplendor todos os dias. E um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, tinha sido posto diante de seu portão, e tinha ânsia de alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Sim, inclusive, os cães costumavam vir a lamber as suas chagas. É assim que a história começa. Nós vemos aqui, nesse primeiro instante, dois personagens. O terceiro personagem, Abraão, só aparece no segundo ato. E dois personagens, um homem não é chamado pelo nome aqui, apenas a sua posição social, ele é rico. E o segundo personagem é Lázaro, que eu já adianto, não é o mesmo Lázaro de João 11. Jesus ressuscitou, porque Lázaro de João 11 foi real, é alguém real. Lázaro daqui é apenas uma parábola. E é interessante que este é o único personagem que recebe nome. De personagem de parábola que tem nome. Nenhuma outra parábola de Jesus aparece alguém com nome.
E é interessante que é logo Lázaro que recebe esse nome, e lá para frente você vai saber o porquê. E só adiantando, o significado do nome, Lázaro é o Senhor socorre, o Deus te ajuda. É isso que significa Lázaro, né? Mas, apesar de Lázaro ser o único que recebe nome aqui, Lázaro não é o personagem principal dessa história. E aí, para você ver como que essa é uma história trágica. O personagem principal dessa história é o rico. Ele é o personagem principal da história. Tudo gira em torno dele. É ele quem conversa, é ele que tem a resposta, é sobre a vida dele que está sendo tratado aqui, não sobre a vida de Lázaro. Tudo gira em torno do rico e não de Lázaro. Todos os outros personagens dessa parábola são como que coadjuvantes. Então, Jesus começa apresentando esses dois personagens. E nessa apresentação, Jesus enfatiza o grande contraste, e eu vou falar uma palavra aqui que você vai guardar, uma palavra para toda a parábola. Um grande abismo existia entre os dois personagens. Isso aparece desde o início. Jesus faz questão de fazer com que isso acompanhe toda a parábola. E Jesus usa com uma certa dose de hipérbole aqui, para mostrar esse contraste, ou para mostrar essa parede que existia entre os dois, esse abismo, essa separação que existia entre esses dois personagens. Para começar, ele fala a respeito do homem rico. Tudo na vida deste homem rico refletia alegria, felicidade e prazer. Certo? O texto diz que ele usava vestes que eram marcas de uma vida de luxo. Porque o texto anota aí que ele se vestia de púrpura ou de azul. Né? E o azul, o tecido azul, ou o tecido púrpura, era o tecido mais caro do mundo naquela época. Porque não era fácil você tingir um tecido. E a cor azul era tingida com um corante obtido de um crustáceo encontrado nos mares profundos ali da Palestina. Certo? Então, era um crustáceo difícil de ser pego, de ser capturado, era muito raro e difícil de ser extraído. Então, era um corante extremamente caro. Roupa azul era roupa para rei, ou para quem queria se mostrar rico, quem tinha orgulho da sua fortuna. Você tem uma ideia como que era caro a cor azul? No chale rabínico de oração, um chale que o rabino usava para oração, ele era obrigado que ele tivesse pelo menos um fio azul na sua franja. Um fio só azul na sua franja, porque era muito caro para você usar essa questão toda azul que falava da divindade do Senhor. Mas aquele homem se vestia com a sua roupa toda de azul. Né? Então, a roupa inteira dele era feita daquele tecido que era muito rico. E o texto diz que, além das vestes púrpuras, ele se vestia também de linho finíssimo, que era um linho usado pelos mais ricos para suas roupas de baixo. Certo? Que também era um linho de excelente qualidade, extremamente caro, o mais caro linho produzido na Palestina no século I. E o texto diz no versículo 19, ele se vestia e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Isso é uma outra coisa interessante, porque no grego é muito mais do que ostentação. Está falando que a roupa dele era suntuosa e resplandecente. A melhor tradução seria assim, que ele vivia todos os dias radiante de esplendor. E o mais notável é que essa roupa extremamente cara, que só os reis usavam,
um linho extremamente fino. Não era a roupa que ele usava em dias especiais. Era a roupa que ele usava todos os dias. Esse cara, todos os dias, vivia assim. Está no versículo 19. Então, a tradução, o resumo da história desse cara, não era apenas que ele era um rico. Na verdade, ele era um pavão. Ele era um cara que desejava ostentar a sua fortuna. Certo? Ele era um esbanjador. É tão grave assim a gente ser um esbanjador? É grave, mas vai se tornar mais grave ainda na situação dele. Mais grave de isso. Ele era não só extremamente rico. Salomão foi o mais rico de todos os homens. Não é esse o problema, a fortuna que ele tinha. O problema é que ele era um pavão, ele era um esbanjador. Ele queria que todo mundo soubesse o tamanho da sua fortuna. E por isso que ele saía todos os dias e vivia o dia inteiro com uma roupa que só rei usava, para mostrar a sua grandeza. William Hendricks, ele diz assim, ele descreve esse homem como alguém enamorado de si mesmo. Certo? O cara era apaixonado por si mesmo e queria que todo mundo se apaixonasse por ele. Ele era tão admirado de si, queria que todo mundo se admirasse dele também. John MacArthur descreve ele como alguém que fazia de sua vida uma festa de prazeres. Então, a gente transpondo a ideia desse rico aos nossos dias, é como alguém que queria viver a vida, certo? Viver para os prazeres. E tinha muito. E queria gastar abundantemente para viver regaladamente, para que tudo nele brilhasse e para que todo mundo visse a riqueza dele. Se ele vivesse nos nossos dias, certamente as mídias sociais dele seria coberto com aquelas imagens daqueles caras com um cordão de ouro de 1.500 quilates, dessa grossura assim, né, com um diamante de tudo quanto é lugar, em todos os dentes dele vai ser de porcelana e diamante, né, com todos os carros de milhões de dólares, né, jatos e jatos particulares. Era o cara que tinha muito mais do que precisava e que gostava de ostentar tudo que ele tinha. Certo? Você pediu a palavra, Daniel? Não, né? Ah, sim, pode falar. Pastor. Pedi, pastor. Então, o que acontece? Não é o que o rico fez, mas sim o que ele deixou de fazer. Eu vou chegar aí. Você está entendendo tudo direitinho, Daniel? Quando o senhor leu aí, o pobre estava à sua porta. Ele comia migalhas, esperando as migalhas de sua mesa. Sinal que o rico passava por ele todos os dias e sequer estendia a mão para ajudá-lo, não se colocava no lugar dele. Então, não é o que ele fez, mas sim o que ele deixou de fazer, o levou ele para o inferno. Perfeito. E só dando uma ênfase no vestido azul, eu li o livro de Esther, acabei, quando o rei Assuero deu para Mardoqueu o vestido azul real. É isso aí. Não é isso? É isso então, aí. Eu lembrei também. Mas dá sequência, não vou ficar atrapalhando. Não, mas perfeito. Isso aí complementou o que eu disse. Hoje é fácil, qualquer cor tem o mesmo valor. Mas naquela época você não tinha as tinturas, não é? Então, você tingir um tecido de azul era algo extremamente caro. Liz Keila. Não, pastor, eu só ia comentar que, enquanto você explicando, né, sobre ele, sobre as coisas que ele tinha, e eu fiquei pensando na visão deles, como judeus, desse tipo de pessoa. Eles claramente enxergariam essa pessoa como alguém que merecia o céu, como alguém que tinha sido abençoado, porque eles, tipo assim, o cara tem tudo, ele tem dinheiro, tem roupa, ele com certeza é abençoado, ele com certeza vai para o céu. E nos dias de hoje a gente pensaria exatamente a mesma coisa. E tem, por outro lado, Lázaro, que está doente. Então, qual é a conclusão? Tem pecado. Tem algum pecado aí, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Vocês estão entendendo perfeitamente a parábola, do ponto de vista dos judeus. Você tem que olhar deste ponto de vista, e aí
a ideia vai se fazendo na nossa mente, a gente começa a entender de fato o que Jesus está dizendo, né? Então, nesse abismo, né, que mostra esse homem com uma riqueza extrema e que esbanjava sua riqueza para que todos soubessem que ele era rico, no outro extremo você tem Lázaro, que tudo na vida dele indicava sofrimento. O texto diz que ele era um mendigo, no versículo 20, né? E hoje a gente encontra vários mendigos aí, mas existem vários projetos sociais em todos os lugares do mundo que trabalham com mendigos, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que em Alegre, nesses dias de frio, a prefeitura tinha alugado, não sei se um hotel ou um lugar para que os mendigos pudessem dormir e não dormir na rua, né? Tem igrejas que fazem ação social, tal. Naquela época não existia essas coisas, né? Um mendigo vivia no mais completo desamparo. É alguém que não tinha mesmo o que vestir e o que comer, né? E a segunda coisa que esse texto fala desse rico, desse pobre, interessante que Jesus faz um paralelo diferente aqui, porque ao invés de descrever as vestes do mendigo, porque ele fala, o primeiro era rico, o segundo era mendigo, então ele faz uma comparação. Ao invés de descrever as roupas do mendigo, que seria o relativo aqui, né? A relação nessa comparação, ele fala que o que cobria o rosto, o corpo daquele homem eram suas chagas, ou suas feridas. Então, um tinha o seu corpo coberto com vestes extremamente caras e se vestia assim todos os dias, enquanto o outro se vestia de feridas, né, de úlceras, de machucados. E as feridas eram tão mal cheirosas e tão feias que certamente provocava nojo e náusea nas pessoas, né? E é interessante que essa é a mesma expressão que é usada na Bíblia para descrever Jó e as feridas de Jó, como as feridas dele causavam repulsa nas pessoas, as pessoas sequer, os amigos de Jó sequer reconheceram ele se raspava com cacos, né? E exalava um cheiro muito forte, muito ruim de Jó. É a mesma figura que a gente vê aqui em Lázaro. Então, ele não era apenas um mendigo, ele era um mendigo coberto de feridas, feridas nojentas, feridas que catingavam muito, né? Isso era a roupa dele, né? Figuradamente. Pastor. A terceira coisa que o texto diz é que, no versículo 20, é que ele ficava deitado à porta da casa do homem rico. Ou seja, ele ficava do lado de fora. Ele não tinha acesso à casa do homem rico. Mas o grego, ele é mais forte ainda, porque traz a ideia de que ele havia sido deixado ali, certo? O verbo no grego ele é passivo, indicando alguém que chegou lá e literalmente descartou aquele homem ali, jogou ele fora ali. Provavelmente ele foi deixado ali por ser paralítico, porque por isso ele não saía da porta daquele homem. E já que ele não conseguia comida ali, naturalmente ele deveria ir para outra casa, mas ele não conseguia ir para outra casa, ele não conseguia andar, né? Então ele foi literalmente descartado, jogado como lixo, como entulho na porta da casa daquele homem rico. E a última informação que traz dele, então, no versículo 21, é que ele tinha ânsia de comer a comida que caía da mesa do rico. Ânsia de comer. A ideia parece o estômago que já está embrulhando, sabe? Que você não sabe, aquela coisa que vai, você quer comer. E um outro detalhe importante, eu estou correndo aqui um pouquinho, porque o tempo já está acabando, e eu queria chegar dessa primeira ideia aqui. Uma outra questão importante é que essas migalhas que caíam da mesa desse homem não eram farelos que caíam acidentalmente, certo? O termo usado no grego, ela
ela falava a respeito de um costume que os judeus tinham na hora de comer, é que eles não tinham guardanapo. Então, eles limpavam as suas mãos, porque eles comiam com as mãos, ele limpava as suas mãos do restante de comida com pão. Então, eles limpavam os seus dedos com os pães e jogavam os pães debaixo da mesa. Então, tinha um mendigo na porta da mesa. Eles limpavam as suas mãos com os pães, e ao invés de até mesmo jogar, como se você joga para um cachorro, né, para aquele que está à porta, ele simplesmente jogava no chão, e aquele mendigo que estava ali não conseguia ver e nem podia vir debaixo da mesa e pegar aquela migalha de pão que foi jogado ali, porque foi desprezado, que foi usado para limpar a mão daqueles homens. E aí eu falei que era o último, mas tem a última questão aqui, é que o texto diz que os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro, e fazia isso constantemente. Uma nota: os cães eram considerados animais imundos para os judeus. Imundo no sentido de cerimonialmente imundo. Aquilo que representava o pecado, aquilo que representava a maldição divina. Então, nenhum judeu deixaria ser tocado por um animal. Mas aquele homem estava tão doente que não conseguia apartar os animais. Então, aqueles animais imundos lambiam as feridas de Lázaro constantemente, né? Então, os dois quadros trazido aqui. E a questão-chave, os judeus perceberam, a maioria de nós não percebe, a Liz percebeu, é que a visão que os judeus, quando ouviram essas histórias, a visão que eles tinham naturalmente de cada um desses personagens. Porque no pensamento religioso daquela época, dos judeus, uma pessoa como Lázaro era vista como uma pessoa amaldiçoada por Deus. Como ele pode estar dessa maneira? Ele só pode sofrer tanto porque Deus o amaldiçoou. Ele tem que ter pecado. Se você vê, por exemplo, lá em João, capítulo 9, versículo 1 e 2, foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Diz assim o texto: enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. Então, os seus discípulos, não foram nem os fariseus, os seus discípulos perguntaram para ele: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ou seja, se esse homem nasceu cego, é porque existe pecado. Então, quem pecou? Foram os pais dele que pecaram para que ele pudesse nascer dessa maneira? Porque um estilo de vida, uma pessoa aleijada, uma pessoa miserável, uma pessoa com um estilo de vida abaixo da média, era considerada uma pessoa que havia afrontado a Deus ricamente. Então, essa pessoa era condenada ao inferno. Se você ler o livro de Jó, você vai ver o consolo dos amigos de Jó, muito amigos, que o tempo todo chegavam para Jó e diziam: Jó, você está sofrendo porque você pecou contra Deus, então arrepende do seu pecado. E Jó disse: não, mas não é por causa disso, e na verdade não era, né? E aquelas pessoas disseram: não, é impossível que alguém sofra o que você está sofrendo e não esteja sob maldição, só pode ser maldição, né? Então, esse era o pensamento dos fariseus. E a gente tem que guardar isso, que vai ser muito importante para o segundo ato da parábola de Jesus. Enquanto o rico, ele era visto como um homem extremamente abençoado por Deus. Porque quem tinha tanta coisa assim, podia ser abençoado por Deus. A fartura de bens, de saúde, naquela época, para os judeus, era visto como uma retribuição de Deus pelo zelo religioso dessa pessoa. Então, qualquer judeu, ouvindo essa história, dizia: Lázaro é um maldito que vai para o inferno, enquanto este homem nobre, rico, né, ele tem o seu lugar garantido no céu. Provavelmente, quando chegava na sinagoga, esse homem, todas as pessoas se levantavam e ele se sentava no melhor lugar, porque ele era considerado alguém que tinha um lugar garantido nos céus. Deus abençoou muito esse homem.
Né? E é por isso que quando Jesus inverte o destino dos dois, na segunda parte da parábola, que a gente vai ver na semana que vem, né, isso choca todo mundo. Jesus estava querendo dar um choque de realidade nessas pessoas. E só para comentar, e eu vou voltar no próximo estudo falando um pouco mais detalhadamente sobre isso, né, para chegar no ponto que Daniel trouxe também, nos preparando já para um segundo ponto, né? Outro ponto importante que a gente tem que notar aqui é que todo judeu religioso deveria estar ciente. A lei tinha muitos mandamentos, e mandamentos específicos a respeito do cuidado com os pobres. Você pode ver, por exemplo, Êxodo 21, versículo 1 a 11, Êxodo 22, 25 a 27, Levítico 19, 9, 10, 23, 22, Levítico 25, 35 a 38, Deuteronômio 5, 12 a 28, Deuteronômio 24, 19 a 21. Isso é apenas alguns dos textos e apenas aqueles que falavam no Pentateuco mesmo, leis diretas a respeito do cuidado dos pobres. Todo judeu tinha a obrigação religiosa, espiritual, de ajudar qualquer ser humano em necessidade. E não era um mandamento para os ricos, era um mandamento para qualquer pessoa. Se você tivesse um pão e tivesse alguém que precisasse de pão, você dividia o seu pão com ele. Ou você dava o seu pão para essa pessoa. Você não deixaria o seu próximo passar fome. Isso ele fazia com qualquer pessoa, mas principalmente um judeu. Por quê? Porque um judeu é filho de Abraão. Então, queridos, o cuidado do judeu para com um próximo, um necessitado, era a expressão do cuidado de Deus com essa pessoa. O judeu seria o braço divino, as mãos divinas para abençoar essas pessoas, né? E a ideia do texto aqui é que esse mendigo, Lázaro, que estava à porta daquele homem, que foi deixado ali doente, também era filho de Abraão, ou seja, irmão do rico. Um irmão espiritual do rico. E, portanto, deveria ser alvo das suas preocupações, alvo do seu cuidado. Porém, todos os dias, Lázaro, como Daniel trouxe aqui, Lázaro permanecia à porta desse homem. Todos os dias ele estava faminto, todos os dias ele estava com frio, todos os dias ele estava com fome, todos os dias ele estava com sede, todos os dias ele estava doente. E todos os dias, aquele homem exageradamente rico esbanjava sua fortuna em ajudar aquele irmão dele que estava ali à porta. Ele poderia aliviar o sofrimento daquele homem. E para ele isso não custaria nada. Porque todo o dinheiro que ele gastaria para ajudar aquele homem o resto da vida não representaria nada para aquele homem que tinha aquela fortuna. E não gastaria nem o tempo dele. Porque ele não precisaria ele mesmo ir lá cuidar desse homem, ele poderia pagar alguém. Certo? Olha, vai lá e alimenta esse homem todos os dias, arranja uma casinha para ele lá nos fundos lá da nossa propriedade e arranja um médico aqui que cuide dele e dá uma roupa para ele a cada não sei quantos meses, sabe? Ele deixava alguém encarregado, ele não gastaria tempo e, para falar a verdade, não gastaria nem dinheiro, porque para ele aquilo não era dinheiro, né? Mas ele não fazia isso. Ele tinha a religião judaica, mas ele não tinha o cristianismo, ele não tinha a religião de Cristo no seu coração. Os judeus pensavam que ele tinha um lugar garantido nos céus, mas será que ele tinha mesmo? Esse é o pano de fundo para a gente entender todo o mecanismo da parábola. Lógico que tem muito mais coisa para a gente entender na frente, né? Quando eu falo da conversa deles e tal, mas tudo está fincado nessa base, né? Jesus apresenta uma história. Até aqui, os judeus não perceberam que estão caindo numa armadilha de Jesus.
Existia um homem rico, que ele era muito rico. Nossa, homem abençoado. Existia um homem pobre, um homem amaldiçoado. O que esse rico da parábola fazia era o que todos os judeus faziam. Era comum, por exemplo, na Judéia, as pessoas passarem e jogar pedra nos mendigos, ou jogarem pedra nos aleijados. Certo? Era comum os judeus mais ricos irem para a sinagoga e ficavam ali muitos na porta da sinagoga, ficavam muitos mendigos ali esperando esmolas, e eles davam migalhas e moedas que não valiam quase nada para essas pessoas. E chegavam ali ostentando fortuna e fartura. Então, os judeus agiam assim e não enxergavam que, de fato, não serviam a Deus. Então, todo judeu poderia se identificar claramente na história desse rico e não condenar o rico. Achar que esse rico era um homem abençoado por Deus, com céu garantido, e estava tudo muito bem para ele. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa a respeito da nossa garantia do céu e da eternidade. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima semana. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma contribuição? Alguma coisa para falar? Jesus bem frisou uma frase uma vez na palavra de Deus: sepulcros caiados. Perfeito, sepulcros caiados. É isso que eles eram. Mais alguém?